Vou responder agora algumas dúvidas sobre baralho cigano. Pergunta 1. O que é um jogo fraco com baralho cigano? Essa é uma dúvida de algumas pessoas. O que é um jogo fraco com baralho cigano? Bom, jogo forte, vocês sabem o que é um jogo forte, né? Jogo forte é quando a pessoa consegue abrir o jogo, olhar para as cartas e já ir batendo tudo para você, tudo que ela tá vendo ali, porque é uma coisa imediata. E sem te perguntar nada, né? Jogo forte é quando a pessoa consegue dominar ali a decodificação simbólica e as conjunções de jogo. Ela já sabe, ela não fica só naquelas conjunções de jogo. A raposa com a criança vai ser só isso. Sempre vai ser só isso. Quando a serpente sair ali com a âncora, vai ser só isso. Não, ela vai modificando ali as interpretações conjuntivas, que são abertas a interpretações, né? As interpretações conjuntivas, elas têm aquela versatilidade, elas não ficam engessadas, elas não ficam petrificadas, elas não ficam só naquele significado único de combinação, né? Então, você vê aí a pessoa que tem aquele profissionalismo, né? Aquele olhar aberto, um campo de visão mais abrangente para ela poder esmiuçar isso aí, sem ficar petrificada naquelas interpretações conjuntivas, né? Agora, um jogo fraco é quando a pessoa precisa te fazer perguntas para confirmar o que ela está vendo na leitura, é quando ela pula a carta, come carta, porque ela não sabe interpretar. Por exemplo, tem ali o lírio com a criança, o rato e a montanha. Ela interpreta ali a criança, porque ela não sabe o lírio, ela pula o lírio, ela não sabe o que ela vai falar com o lírio, interpreta só a criança, depois ela come a carta do rato e vai direto para a interpretação da montanha. Quer dizer, tem essas questões aí de corte, né? Corte de carta, quando a pessoa pula a carta, come carta, porque ela não sabe o que ela vai dizer. Ela não sabe o que significa aquela carta na entrada, o que significa aquela carta, outra carta ao lado da montanha. Ela não sabe, ela não tem noção daquilo ali. E fora quando precisa perguntar coisas para confirmar, né? Isso é horrível, precisar perguntar coisas ao consulente para confirmar ali a tua leitura, né? Porque isso se torna um jogo meio amador, né? Passa uma insegurança, uma certa sensação de insegurança para o consulente, né? Porque você que é o profissional, você que tem que saber tratar, lidar com aquilo ali. Então, o consulente, ele já chega na tua leitura ali esperando que você consiga dar conta, né? Mas quando você começa a fazer aquela enxurrada de perguntas, ele vê que você não dá conta, né? E a leitura fraca é quando a pessoa não domina os significados das cartas isoladas e, obviamente, não sabe interpretar conjunções ou só fica naquela palavra-chave, só fica em palavras-chave, né? Por exemplo, o caminho é uma indecisão, né? O caminho é indecisão. Você não sabe para onde ir, você está incerto, você vai tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. É aquelas coisas, né, que a gente sempre ouve por aí. Então, o caminho sempre vai ser isso aí. Em todas as caídas, independente da pergunta, independente do consulente, né? Enfim. Então, isso é uma leitura fraca, quando a pessoa ela não tem experiência, ela não tem ali aquela bagagem, né? Aquele sentido de noção de decodificação do símbolo. As cartas, elas não falam com a pessoa, né? Não tem aquela familiaridade, não tem aquela conexão. Porque quando você tem, assim, jeito para lidar com aquilo ali, quando você tem vocação, né? Não é jeito, é vocação. Quando você tem vocação para lidar com esse instrumento que é o baralho cigano,
poxa, você abre ali o jogo e parece que as cartas estão falando com você, as mensagens estão saltando ali na tua cara, né? Praticamente você só precisa dar uma fortalecida aí com os estudos, né? Mas, de um modo geral, aquilo ali já se comunica com você. Você já tem um campo de visão aberto ali, porque você tem chamado, você tem vocação, mas a leitura fraca é uma leitura de pessoas que não têm, assim, essa vocação aflorada. Também pode ser uma leitura de pessoas que não têm, assim, muito interesse pela prática de estudos, né? São pessoas que estão mais focadas em outros interesses. Interesses questionáveis, duvidosos, né? Ao meu ver. Pergunta 2. Fusão de baralho cigano com psicanálise, magias, astrologia. Pode fazer isso? A fusão das cartas ciganas com leitura de psicanálise, fica cruzando, né? A leitura dos símbolos com psicanálise, com questões relacionadas a magias, a crenças espirituais, a astrologia. Olha, tem gente que faz isso, mas aí, ao meu ver, não é legal, porque o baralho cigano é o baralho cigano, psicanálise é psicanálise. Magia e crenças espirituais é outro departamento, são outro departamento. Astrologia, você já tem astrologia ali para ver as coisas. Para que você precisa fazer a fusão, né? Enfim, cada coisa no seu lugar. Mas tem gente que faz essas misturas. E essa fusão, né? E trabalha com isso. Mas, ao meu ver, é interessante você usar o baralho cigano em si de uma forma individual, para você poder tomar conhecimento ali das limitações e de todo alcance que esse instrumento em si isoladamente pode alcançar, tá? Porque todo instrumento tem suas limitações, tá? Magias tem suas limitações, sim, tem suas limitações, porque se não tivesse, não teria essas coisas assim que não se realizam, né? A astrologia também tem suas limitações, psicanálise tem suas limitações, tudo tem suas limitações. Não é só o baralho cigano. Então, você lidando com o instrumento de forma isolada vai ser interessante, porque você vai poder e vai conseguir, né, ter uma noção de alcance da limitação desse instrumento, saber até onde você pode esperar daquilo ali. O que você pode esperar daquilo ali. Então é interessante você lidar com o instrumento, ao meu ver, né? Segundo a minha opinião, é interessante você lidar com o instrumento baralho cigano de forma isolada, para você ter essa noção do alcance, né, de produtividade dele, até onde você pode esperar resultados com esse instrumento de forma isolada nas suas leituras, sem essa fusão, né? É interessante isso. E outra coisa, essa questão daí da fusão do baralho cigano com psicanálise, com psicologia, com essas questões aí desses estudos terapêuticos, né, e de autoconhecimento, isso aí é para quem tem formação, né? Já começa por aí, não é para qualquer pessoa ficar usando isso. Tem que ter ali acho que é CRP, né? CR alguma coisa aí. Tem que ter isso aí, tem que ter esse documento aí. Já começa por aí, para você poder fazer essa fusão, né? Senão você se você não tiver isso, você fazendo essa fusão de baralho cigano, por exemplo, com psicanálise ou com psicologia, você não tem o documento, né? Aquela formação, né? Então você vai ser só uma pessoa que está fazendo uma experiência ali, e acho que nem pode fazer isso, né? Nem pode. Isso aí é para profissionais mesmo habilitados do ramo, né? Agora, baralho cigano com questões ligadas a magias, crenças religiosas, aí já é
para pessoas que gostam de fazer aí aquele carnaval, aquela salada mista, aquela coisa doida de ficar misturando tudo, provando tudo, que é experiência com tudo. Então, isso aí já é um outro departamento que eu já não curto, né? A pessoa acaba perdendo, assim, a experiência única de você ter ali o conhecimento do que é lidar só com aquele instrumento, né, de forma isolada. Agora, você ficar aliando uma coisa a outra, bom, mas aí é com cada um, né? Porque, de repente, o que não dá certo para você pode dar certo para outra pessoa. Não é com todo mundo que certas experiências dão certo. Mas, enfim, como eu já falei, na minha opinião, né? Cada coisa em seu departamento, para você poder ter ali a noção de alcance daquilo ali isoladamente, daquele instrumento de forma isolada. Baralho cigano com astrologia. Pode até ser interessante ali você colocar o baralho cigano, por exemplo. Você faz aí os tópicos, né? Tem aqui o tópico de Marte, tópico dos planetas, né? Aí você vai colocando as cartas ali para você saber como é que vai ser. Tudo dentro daquela energia, né? Pode dar certo, mas tudo tem a sua limitação, tá? Aí vai depender do que vai dar certo para você, do que vai dar certo para outra oraculista. Às vezes dá certo para uma, não dá certo para outra. Às vezes uma tem um alcance de experiência maior, a outra não. Mas eu particularmente, eu volto a repetir, eu prefiro ficar só com baralho cigano para me poder ter a experiência com o instrumento, sabendo exatamente o que eu posso esperar só desse instrumento isoladamente. E eu sei bem o que eu posso esperar, né? É um baralho preditivo que não... Porque se você for, a partir do momento... Eu estou dando a minha opinião pessoal aqui agora. A partir do momento que você pega o baralho cigano e faz fusão com psicanálise, magia, astrologia, eu que estou de fora, a minha visão como pessoa de fora é que você está assim... O teu baralho cigano, ele precisa de uma muleta. Ele não consegue andar sozinho na tua mão. Você precisa de mais alguma coisa para fortalecer, porque você com baralho cigano sozinha não se basta. Ele tá com uma muleta aí na tua mão. Tá usando muleta, uma ou duas muletas, né? Quer dizer, tá mal, né? Tá mal, colega, tá mal. Você tá precisando muito fortalecer com outras coisas, né? Então, eu de fora vejo dessa forma. Agora, quem consegue dominar só um instrumento de forma isolada e consegue resultados positivos com isso aí, um alcance de resultados considerável, agora sim, aí sim. Você não precisa fazer fusão com nada, né? Porque ele já existe em si para isso. O baralho cigano, ele não existe para ser fusionado, ele existe em si de forma isolada, já com aquela determinação ali de alcance de previsões, né? Porque desde que o baralho é baralho, ele é preditivo, ele é divinatório. Ele é para revelar, ele é para abrir os elementos ocultos. O baralho, ele abre os elementos ocultos, abre revelações sobre os elementos ocultos. Para isso que ele está aí, até hoje. Não precisa de fusão. Pergunta 3. Baralho cigano, ele traz as mesmas revelações que os outros oráculos? Qual a diferença? Bom, o baralho cigano, ele traz... Isso aí vai depender, a diferença vai depender do oraculista, tá? Vou ser bem sincera. O baralho cigano traz as mesmas revelações que os outros oráculos? Vai depender do oraculista. A diferença está no oraculista. Porque tem oraculista que vai saber pegar o baralho cigano e ler profundamente, arrancar detalhes minuciosos. E tem outros que não vão saber dar esse mergulho. Tem outros que vão ficar só na superfície. Tem outros que são melhores com outros oráculos. Não que o baralho cigano não seja bom também, muito bom.
Mas é que o oraculista, ele é melhor com outro oráculo. Ele sabe mergulhar melhor nos símbolos e decodificar os símbolos de outros oráculos. Agora, vai depender mesmo do profissional que está ou não habilitado a interpretar os símbolos e as conjunções das cartas. Os símbolos de forma isolada, né? Porque já parte daí. Se você não sabe interpretar os símbolos de forma isolada de uma carta, como é que você vai saber as conjunções? Só se você fez aí uma decoreba, né? Mas enfim, isso aí vai depender do oraculista. Pergunta 4. Como devo abrir meu jogo do ano com baralho cigano? Ah, tá. Como devo abrir meu jogo do ano com baralho cigano? Então, vamos lá. Eu faço da seguinte forma. Eu tenho um método específico para ver os 12 meses, cada mês do ano. Mas, assim, de um modo geral, na casa 1 eu vejo, para abrir o jogo do ano, né? Na casa 1 do cavaleiro eu vejo se o seu ano vai ser muito corrido. Já começa assim, tá? E a casa 1 vale para o ano todo. Se é o jogo do ano, na mesa real do ano, a gente tá colocando aquela energia, puxando aquela energia pro ano todo. Então, a casa 1 já começa assim. Eu vou ver se seu ano vai ser muito corrido. Na tua casa 28 a 29, com que você vai estar mais... aquilo com que você vai dar mais prioridade, com que você vai estar mais ocupado, para onde você vai estar mais voltado. São nas tuas casas, né, que eu vejo isso aí. O que vai ficar mais... Porque o que cai nas casas 28 e 29 é o que vai ficar fixo durante o ano todo para você, aquela energia, né? E as casas onde o homem e a mulher caem são os assuntos que você vai estar mais envolvido presencialmente durante esse ano. Vai ter que dar mais atenção. Casa da foice, como é que vai ser o teu trabalho esse ano, de modo geral? Casa 2 dos obstáculos. Ali eu vou ver se você vai ter problemas sérios esse ano, né? Se vai surgir algum problema. Por exemplo, se a montanha cai na casa 2, com certeza esse ano você vai ter um problema grave, um problema sério. Com certeza, não tem pra onde correr. Luto, morte, vou lá na casa 8. Aí eu vou cruzar a casa 8 com as casas 10 e 32. Casa 8, 10 e 32, para ver questões relacionadas a isso. Aí eu vou ver se esse ano você vai ter problemas com morte, luto. Aí eu vou ver, é na família, é com amigo? Eu vou ver do que se trata. Então, cada casa, por exemplo, casa 4, como é que vai ser o seu ano familiar? É lá na casa 4. Então, cada casa vai trazendo uma energia principal para o ano a respeito dessas questões da tua mesa real. E depois eu vou ver a Casa das Nuvens, por exemplo. Casa das Nuvens, para mim, dentro do tópico do ensino liberal, ela tem a ver com discussões, bate-boca, inimizade, quebra-pau, confusão. Se o chicote cai ali, por exemplo, é discussão, é quebra-pau, é confusão, é inimizade na certa. Pode até desencadear a briga física. Pessoas se afastando, né? Aí eu vou lá ver onde as nuvens caíram fora do domicílio, para mim saber puxar ali o mês do ano em que isso vai acontecer, entendeu? Eu tenho uma forma diferente de ver aí a mesa real do ano. Ah, Cíntia, mas já passou o ano, a gente já começou o ano, eu posso fazer a mesa real do ano agora? Pode fazer a mesa real do semestre. Para o teu semestre pode, tá? Agora, para o ano, só quando começa o ano lá para janeiro, ou então se você pegar agora o mês de maio e quiser abrir de maio desse ano a maio do ano que vem para pegar o teu ano, também pode. Porém, eu acho bem melhor você começar a abrir a tua mesa real do ano no mês de janeiro. Mas em dezembro você também já pode abrir para ver os acontecimentos de janeiro a dezembro do ano que vem. Por exemplo, no final de dezembro agora, de 2023, você pode abrir tua mesa real do ano para ver já janeiro de 2024 até dezembro do final de 2024.
é interessante você abrir no começo de janeiro, até o dia 7 de janeiro, mais ou menos, você pode abrir a tua mesa real do ano, tá? Ah, mas agora a gente já está em maio, quase na metade do ano. Só dá para abrir, então, agora a mesa real do semestre. Quinta pergunta: existem dias, lugares e horários certos para abrir as cartas? Bom, aí, para mim não. Para mim não existe dia, nem lugar, nem horário certo para abrir as cartas. Eu abro de madrugada, eu vejo em cima da cama também, meu jogo, tanto faz. Então não tem problema nenhum para mim, né? Não tem problema. Agora, para pessoas que têm espiritualidade, são adeptas de casas de religião, mexem com energias, magias, essas coisas, por encargo de consciência, elas sempre fazem alguma coisa, né? Em relação a dias, lugares e horários para abrir as cartas. Até porque também cada religião tem uma doutrina que tem que ser seguida, né? Porque você lida com aquilo ali, então você tem que se cuidar. Agora, quem não lida com essas questões, né, no que é o meu caso, desde que eu comecei a abrir cartas, não tem nada desse negócio de acender vela. Eu não acendo vela, eu não acendo incenso, nada. Eu nem faço oração, nada. Eu só pego o meu jogo e pronto, faço a pergunta e vou nessa. Aí eu abro ali, quando eu abro o jogo, quando eu viro as cartas, eu já saio vendo tudo. Já sei o que é aquilo ali, já sei tudo. Então é uma coisa assim, da minha parte é uma coisa mais de chamado mesmo pro jogo, né? Uma coisa mais de vocação. E não, da minha parte assim, eu não tenho ligação com religião, com espiritualidade, com energia, então eu não tenho esse lance de dia, de lugar certo, de horário, eu não tenho esse lance comigo. Não jogo com entidade, não jogo com ninguém. Eu jogo sozinha, só estudo e jogo. E fora os meus estudos, as cartas também saltam, né, na minha cara ali, com as respostas, né? Tem aquela conexão, aquela familiaridade ali. Então, já é uma coisa do meu chamado mesmo. Então, para pessoas que têm esse lance de ficar jogando com entidades, mexendo muito com energias, aí sim já abre portas a certas coisas, né? Porque você está num caminho que mexe com situações que podem abrir brechas e te colocar em risco, né? Atrai, né? Então tem situações ali com as quais você lida que você tem que se cuidar sim, né? Tem que se cuidar sim. Mas pessoas que não lidam com essas questões não precisam se preocupar com isso. 6. Pergunta 6. Como identificar um oraculista profissional no YouTube? No caso, seria no YouTube, né? Como identificar um oraculista profissional no YouTube? Bom, você vai identificar oraculista profissional pelos acertos do jogo dele. Você não vai saber se a pessoa é profissional só porque a pessoa está ali, né, falando sobre as cartas no vídeo. Você não vai identificar também se a pessoa é profissional só por causa do número de inscritos e visualizações, né? Eu, por exemplo, eu não pego esse parâmetro de inscritos, de visualizações, a pessoa tá falando ali sobre as cartas no vídeo. Pode ser uma pessoa, pode ser um charlatão que só quer ganhar dinheiro, decorou algumas coisas sobre as cartas, abriu um canal e tá ali. Agora, se eu for lá jogar com a pessoa, eu quero uma mesa real. Quanto é que é? É tanto, toma aqui. Aí sim, vamos ver agora. Agora é que eu vou ver se a pessoa é profissional ou não. Se a pessoa acertar tudo, né? Sem precisar me perguntar nada. Se acertar tudo, foi igual uma metralhadora acertando tudo, não me perguntou nada, né? Aí sim eu vou identificar esse profissional no YouTube. Porque eu não vou identificar o cara profissional por meio
do número de visualizações do canal dele, por meio dos inscritos, por meio das coisas que ele fala ali. Eu vou identificar o profissional, né, através do que ele se propõe a fazer no vídeo. Quer dizer, quando a pessoa abre um canal no YouTube, eu já fico pensando, para que essa pessoa abriu um canal ali? Qual o propósito dessa pessoa ter aberto um canal? O que essa pessoa quer? Essa pessoa quer dinheiro? Só quer ganhar dinheiro? O que essa pessoa está fazendo ali? Eu abri meu canal, por exemplo, porque eu tenho chamado para ensino, para ensinar. Eu tenho chamado para as cartas, eu tenho chamado para ensinar, né? Para passar conhecimento, para passar ensino. Então, eu já tenho, assim, o meu propósito definido. Eu tenho essa vocação. Agora, é óbvio que eu também vou divulgar e comercializar o meu material aqui. Lembrando também que eu já tive 2 canais derrubados, né? Eu lembro que o último vídeo que eu vi lá no meu canal era do navio, com explicações do navio, tinha 60 mil visualizações na época. Acho que foi em 2016, 17, 2014, né? Mas enfim, já tive 2 canais derrubados. Já tive problemas aqui com a política de privacidade do YouTube. E agora eu tô com esse canal reserva aqui. Mas enfim, as pessoas elas abrem canal no YouTube para quê? Com cartas ciganas. Para quê? É para divulgar o conhecimento? É porque tem chamado? É porque quer ganhar dinheiro? É para quê? Para quê? Você só vai identificar o profissional quando você for jogar com ele. Você não vai identificar ele por causa do que ele está passando ali no canal dele. Você tem que fazer o curso, você tem que fazer a consulta para você tirar a prova dos 9. É óbvio, né? Você não vai ficar criticando a pessoa, falando da pessoa sem nunca ter se consultado com a pessoa, sem nunca ter feito curso com a pessoa, sem não conhecer o material da pessoa, né? Não vai ficar julgando só pelo parâmetro ali de visualização. Ah, inscrito, visualização, inscrito. Ah, legal, maneiro. Todo nerd hoje em dia tem bastante inscrito e visualização. Se você for parar para rodar esse YouTube todo, né? Ah, tô fazendo ali uma bala com bolinha cor-de-rosa. Tem visualização, entendeu? Qualquer nerd, qualquer tosco tem. Hoje em dia, né? Mas assim, você só vai tirar a prova dos 9 mesmo se você for fazer ali a consulta com a pessoa. Aí você vai saber se a pessoa é profissional ou não. Poxa, abriu uma mesa real para mim, passou 17 dias e já aconteceram 12 casas. 12 casas, 8 casas, o cara é bom. Já tá começando bem, já começa bem, né? Abriu uma mandala para mim, já aconteceram 3 casas, tem pouco tempo. Vai acompanhando, você vai ver ali se a pessoa realmente é boa, se a pessoa é profissional. Não estou falando assim da pessoa ser carismática, ser simpática. Eu estou falando do profissionalismo, tá? Às vezes a pessoa é muito carismática, muito simpática, mas na hora de abrir o jogo, na hora de dar o curso, é uma merda. Então, eu estou falando da questão realmente do profissionalismo. Eu sei separar as coisas. Profissional é profissional, tá? Agora, a pessoa que está ali é uma outra situação. Porque às vezes a pessoa quer vender mais o carisma dela, né? Quer vender mais o carisma, vender mais a imagem carismática, vender mais essa questão assim de um personagem simpático, né? Do que o próprio trabalho em si, o próprio profissionalismo, né? Então, eu sei separar as coisas. Eu sou uma pessoa que eu sei separar. Poxa, a pessoa é muito legal, muito carismática, muito simpática, mas na hora de jogar não presta. Ou então a pessoa não é tão simpática, não é tão legal, mas, arrebentou no jogo. Arrebentou, isso aí eu não posso falar nada. Então, eu só vou saber se a pessoa realmente é profissional quando eu for jogar com a pessoa e ver que a pessoa acertou tudo. Esse aqui é o cara. Vamos lá, 7ª pergunta. Qual a importância do baralho cigano? Bom, a gente está falando de baralho cigano hoje, né? Interessante essa pergunta. Qual a importância do baralho cigano?
Olha só, o baralho cigano, ele vem desde o século XVIII. Estamos no século XXI. Ele atravessou o século XIX, o século XX e chegou aqui ao século XXI. Com milhares de pessoas procurando por ele todos os meses, toda semana. Porque se ele não tivesse importância, né? Não teria até hoje tantas milhões de pessoas procurando, né? Indo e vindo, divulgando, compartilhando, fazendo curso, procurando consulta. Então a importância dele é divinatória. Ele revela os elementos ocultos. Ele traz informações por meio da prestação de serviço do oraculista, do intérprete. E aí que eu quero chegar, no intérprete, né? Porque você só vai ter uma boa experiência com baralho cigano se o intérprete que está manuseando ele for realmente um profissional qualificado. Porque é aquilo que eu falei, tem profissional que mergulha, sabe, entende tudo, traz detalhes, consegue ver as coisas, e tem profissional que fica muito raso, entendeu? É o que eu comecei a falar lá no começo do vídeo, né? O que é um jogo fraco, né? E o que é um jogo forte. Então, a importância do baralho cigano é essa. E você vai conhecer muito da importância do baralho cigano por meio da prestação de serviços do intérprete. Porque o intérprete é que vai te apresentar o baralho cigano. O intérprete que vai te passar a experiência com as cartas ciganas. Então, vai depender muito do intérprete, do nível de conhecimento dele, de experiência dele, da bagagem dele. E você tem que confiar ou partir para outra, né? Parte para um outro jogo, sei lá, busca um tarô, sei lá, uma astrologia, ou o que você tiver mais confiança, né? A pergunta número 8. Por que às vezes as pessoas... porque às vezes as pessoas não conseguem ver, sabem, né? Elas sabem que tem alguma coisa feita para elas, magia, sabe que a magia tá feita, ela sente, ela tem convicção, mas não sai ali no jogo, não aparece no jogo. Por quê? Olha, assim, da minha parte eu posso te dizer o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui de uma vez que eu fui jogar para uma vizinha minha, faz muitos anos já. Ela perguntou se um amigo dela ia morrer. Aí eu vi ali os pássaros, o ramalhete, o caminho. Falei que não. Aí depois, na outra semana, ela voltou e falou que ele morreu. Que ele estava jurado por gente de uma comunidade aí. Que ele estava devendo e mataram ele. Eu falei, poxa, mas não apareceu no meu jogo não. Isso não apareceu no meu jogo. Quer dizer, tem coisas que o jogo ele não revela. Tem coisas que o jogo não mostra. Ele não mostra não. O baralho, mas também quando é para mostrar, mostra. Entendeu? Tem coisas que... Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Não é sempre que as cartas revelam as coisas, não é tudo que as cartas revelam, não é aquele 100% de revelação, não é aquele 100%. Revelam alguma coisa ou outra, né? Talvez aqueles pássaros ali, eu fiquei pensando depois, talvez aqueles pássaros, ele perguntou, ele vai morrer? Talvez aqueles pássaros com ramalhete e caminho que apareceram ali para ele tivessem mostrando que se ele tomasse um outro rumo e tentasse se entender com aquelas pessoas, se afastar ou resolver amigavelmente, né, aquilo ali, talvez as cartas estivessem mostrando que ele conseguiria escapar, ainda daria tempo. Eu fiquei pensando nisso depois. Esse aí pode ter sido essa a mensagem do jogo e eu não entendi. Eu só foquei na pergunta, ele vai morrer ou não? Eu falei que não. Mas talvez o jogo estivesse mostrando aquilo ali, olha, se o seu amigo, ele tentar um acordo com as pessoas dessa comunidade para tentar pagar essa dívida, ele pode sim conseguir mais tempo aí. Ele pode
se desvencilhar disso. Eu fiquei pensando, pode ser isso que esteja representando essas cartas aqui. Depois é que eu vim pensar nisso. Porque às vezes você pergunta, eu sei que tem magia feita pra mim, mas eu não tô vendo aqui no jogo. Mas será que o teu jogo, de repente, não tá falando de uma outra forma com você a respeito disso? E você não tá tendo entendimento? Enfim. Tem tanta gente que faz magia pra mim, tem tanta gente. Eu não tô nem aí, vai e faz, né? Eu nem pergunto nas cartas se tem magia feita, se não tem magia feita, né? Porque eu sempre fico pensando assim, se isso pegasse, eles já estariam dominando o mundo, né? Tem um monte de artistas aí que abrem as portas da casa, tem os nomes completos expostos, abre a porta do quarto, né? Você consegue ver a intimidade toda da casa da pessoa, consegue ver tudo. Se fosse assim, faria tudo para esses artistas, né? Faria tudo, conseguiria tudo, alcançaria tudo, dominaria o mundo todo, né? Seria fácil, seria uma coisa assim, todo mundo iria atrás na sequência, né? Na sequência todo mundo iria atrás. Então, é uma coisa que tem um preço, não é de graça, porque até no caso desse rapaz aí, por exemplo, citei esse exemplo, né? A minha vizinha perguntou, meu amigo vai morrer? Porque ele está devendo ao pessoal de uma comunidade aí. Aqueles ratos de esgoto da comunidade, sabe? Que ele fica pegando coisa emprestada. Só se mete em problema. Aí, o que acontece? Ele pega as coisas, não paga, fica com esse problema. Aí vem o pessoal de lá e vem cobrar, né? Vem para cobrar. Ele só se mete com quem não presta. Mas aí esse pessoal que matou ele, até esse pessoal que matou ele, são pessoas assim, mandadas, né? Ele pegou com alguém e esse alguém mandou matar ele, porque ele não pagou. Então, esse pessoal que matou, eles vão ficar com uma dívida, né? Matar uma pessoa é uma dívida de sangue, né? Aí a gente já entra num outro nível, né? De entendimento aí. Porque quando você mata uma pessoa que não está te devendo, é amando de outra, né? A pessoa não está te devendo nada, é uma dívida de sangue que você vai ter com essa pessoa no outro plano, né? Por isso que tem esses espíritos aí que ficam voltando para cobrar os outros, enfim. Você tem uma dívida de sangue. A pessoa não está te devendo e você vai comprar a briga do outro, se meter na briga do outro por causa de dinheiro, né? Então, acaba se envolvendo aí numa corrente, né? Uma corrente. Aí acaba você se endividando. Quer dizer, você vai matar quem não pagou a dívida e você acaba se endividando espiritualmente também. Quer dizer, então, tudo tem um preço, né? Aquele pessoal que matou ele, eles não vão poder mais botar a cara em certos lugares, vão ficar sendo procurados, né? É gente que não pode botar o nome, nem o nome. É gente que não pode aparecer aí com a janela do carro aberta, passear normalmente, né? Com a janela do carro aberta. Isso tem um preço. E num plano espiritual, né? Também tem um preço. Quer dizer, a pessoa coloca o osso pro cachorro vir, né? Quer dizer, tá aqui a oferenda, eu tô esperando o cachorro vir buscar o osso e fazer o que eu tô mandando. Eu manipulo esse cachorro, porque eu que tô dando osso para ele. Quer dizer, você só tá dando a entrada para ele, né? Só tá dando a entrada para ele chegar, te ouvir, né? Agora, para chegar lá e fazer as coisas com o outro, tem um preço. Tem um preço. Porque aí ele já vai se meter num outro patamar. A parada dele contigo é uma, a parada dele com a pessoa a quem ele está sendo enviado é outra. É outra dívida, né? Então ali já pega uma outra questão. Enfim, tudo tem um preço, né? Até
para matar a gente no plano terreno, você tem um preço. Você não pode aparecer, você não pode... tua conta é bloqueada, né? Quando você fica foragido. Você não pode mais... Tudo tem preço. E no plano espiritual é a mesma coisa. Tem preço sim. Não é só dar o osso pro cachorro vir, tudo tem preço. Então, eu não me preocupo com nada. Eu acho que as pessoas também não deviam se preocupar com nada, né? Agora, se você é uma pessoa que faz magia também, aí você já fica presa a uma corrente, né? Aí você já... Porque todo mundo que tem ligação com essa questão da magia são pessoas que fazem parte de um corpo espiritual. Isso aí é um corpo espiritual, né? Então elas ficam aprisionadas dentro daquela energia do corpo. Dentro daquela energia ali. E não sai mais não. Né? Principalmente quem mexe com coisas mais pesadas, não sai. Se entrar ali, não sai mais não. Não sai mais. Pode fazer o que quiser, não sai mais. Não sai. Não sai. Enfim, é um estudo profundo, tem muita coisa envolvida. E às vezes a pessoa só vai descobrir quando morre, né? Porque pro lugar para onde ela vai, né? As consequências das coisas. Mas, enfim, em relação à magia que não aparece no jogo, as questões que não aparecem no jogo, você só deve se preocupar com isso se você também mexer com isso. Agora, se você não mexer com isso, você não precisa se preocupar, né? Olha o caso dos artistas que eu dei para você. Todos com o nome completo, com as casas abertas. Se fosse assim, todo mundo faria para artista. Eu quero aquele ali, eu quero aquela ali. Eu quero isso, eu quero aquilo. Entendeu? É uma coisa assim que depois na sequência iria todo mundo atrás, né? Eu só citei um exemplo assim básico, né? Para você pegar de base. Mas enfim. Então, as pessoas que não lidam com energias não precisam ter essa preocupação. Mas as que lidam com energias, né? Porque uma coisa é quando você está fazendo as coisas dentro do teu plano físico. E outra coisa é quando você mete a mão no plano espiritual para eles se meterem nos teus assuntos pessoais, que era você que tinha que estar resolvendo. E traz eles para se meterem aqui no plano físico, se meter com os outros. Porque você não tem cara nem culhão para ir lá, entendeu? Aí você manda o outro... traz eles para se meter com os outros. Então, tudo tem aí, cada caso é um caso e tudo tem aí, cada pessoa tem a sua responsabilidade, a sua parcela de culpa e responsabilidade nisso aí. Mas, em relação ao que não aparece no jogo, você só precisa se preocupar se você também mexer com magia. Aí você precisa correr. Aí você corre, tá? Corre porque... você também está presa na corrente, no corpo, na energia, né? Você também está vulnerável.